São alguns atributos de Deus. E esses atributos, 2 deles nós vamos caminhar essa noite. Justiça e amor. Existem outros, mas eu acho que esses foram bem selecionados para que a gente possa caminhar e responder essas questões. Eu sei que muitos dos que estão presentes, e talvez tenha até advogados aí nos ouvindo, mas muitos que estão presentes conhecem bem sobre leis, conhecem bem sobre questões de leis, questões de juízo. Sei que existe aí no grupo, é um grupo com bastante conhecimento. O profeta Isaías, que está relatado na palavra de Deus, ele escreveu lá no capítulo 64, dizendo o seguinte: e todas as nossas justiças são como trapo de imundície. Parecia que ele já estava até olhando para os dias de hoje. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós entendemos muito pouco de justiça. Que, na realidade, isso quer dizer que a justiça de Deus, ela está bem acima daquilo que podemos imaginar como justiça. Daquilo que nós entendemos que é justo, que é correto, que é certo. A justiça do nosso Deus está muito acima disso, da nossa compreensão, do nosso entendimento. Ele é justo e reto. E não há qualquer desvio, nem para a direita, nem para a esquerda, desse atributo de Deus, porque ele é justo e ele é reto em todas as suas ações. Muitas vezes, nós temos a mania errada de evidenciar um dos atributos de Deus, que é o amor, e fingimos que essa justiça e que esse Deus reto fica num plano inferior de seus atributos, o que não é verdade. Deus é amor, mas Deus também é justo e reto. E ele não pode negar, gente, ele não nega quem ele é. Deus não nega quem ele é. Ele é amor? É. Ele é justo e ele é reto. Isso tudo nós estamos buscando para podermos responder aquelas perguntas que nós fizemos no início. Devido à justiça de Deus, todos nós, sem exceção, somos condenados devido à nossa conduta pecaminosa. Quando Deus, diante da sua justiça e da sua retidão, ele olha para nós, infelizmente, ele tem que nos condenar devido ao pecado que existe em nossas vidas, devido ao caráter pecaminoso que tem em nós. E de gerações em gerações, ela é replicada. Nós não conseguimos passar no crivo desse Deus e do seu reto juízo. Eu conheci um homem que influenciou bastante também a minha vida, muito marcante na minha vida, meu sogro, que hoje já é falecido. Ele dizia para mim: como pode? Eu sou um homem bom, eu sou um homem que cuido da minha família, eu sou um homem que trabalho, cumpro com os meus deveres. Como Deus pode me condenar? Como Deus pode não me aceitar? Dentro do padrão dele, o seu João, ele era uma pessoa justa, íntegra, e isso resolvia. Só que quando olhamos pelo padrão de Deus, pelo prisma de Deus, pelo
e justo juiz, existia na vida do seu João algo que o condenava diante do julgamento de Deus, que era o pecado, e que condena cada um de nós, sem exceção. Alguns de nós podemos falar, e somos mesmo, dentro do nosso padrão, dentro do nosso juízo, daquilo que nós entendemos que é correto. Quando nós analisamos, essa sala está lotada de gente boa, gente de caráter, gente bacana, gente de família. Mas quando nós olhamos, através do que a palavra de Deus nos revela, nós vemos que somos carentes e necessitamos da graça e do perdão de Deus. Vamos ver se a gente consegue nos enxergar, para tentar entender um pouco melhor. A palavra de Deus diz, e eu costumo dizer que é um espelho. Quando a gente lê esses versículos, é um espelho em que nós conseguimos nos enxergar ali. Vamos ver um espelho. Veja se você consegue se enxergar neste texto bíblico. Ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. A lista não é só dessa, continua. A gente consegue se enxergar ali. Quando eu me olho ali, eu consigo me ver. E quando eu consigo me ver dentro desses itens enumerados por Deus, para mostrar o quanto ruim nós somos, eu consigo me enxergar. Talvez não em todas, mas em algumas. Talvez você consiga também se enxergar. E quando nós nos enxergamos nesse texto, entendemos que não somos declarados justos. Não somos declarados justos diante da justiça de Deus. Na realidade, diante de Deus nós somos condenados, porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. E é isso que Deus quer mudar. É isso que Deus quer transformar. Ok, se estamos condenados, que condenação é essa? A condenação que temos, que a palavra de Deus nos afirma, é que nós estamos condenados a viver eternamente longe de Deus. Em Romanos 6, 23, a palavra de Deus diz assim para nós: porque o salário do pecado é a morte. E se somos pecadores, e somos, a paga que nós temos a receber é morte. E essa morte não é só a morte física, mas também é a separação eterna de Deus. Às vezes é meio pesado o que eu vou falar agora, mas eu estou no meio de irmãos e amigos, pessoas que foram convidadas, que nós queremos que entendam a palavra de Deus. Existem 2 destinos para cada um de nós após a nossa morte. Se nós morrermos amanhã, existem só 2 destinos. A carne acaba, gente, vai para o pó, vai ser enterrada ou vai ser cremada, vai para o pó, mas existe a alma e o espírito. E para onde ela vai? A palavra de Deus nos afirma que existem 2 destinos: o céu, junto com Deus, e o inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, não para nós. Mas que, devido ao pecado, a natureza pecaminosa que nós temos, nós também estamos condenados a ir para esse lugar. E é aí que Jesus quer mudar essa história. Esse destino, ele quer mudar nas nossas vidas.
A Bíblia nos diz que precisa, para haver o perdão desse pecado, dessa condenação, para que o juiz possa falar no lugar de você está condenado, ele possa falar, você foi absolvido, você está justificado, ou que você foi encontrado justo. Para que ele possa falar isso, há necessidade do derramamento de sangue. A palavra de Deus também nos afirma, sem derramamento de sangue, não há perdão. Então, olha só a condição da humanidade. Nós, diante de Deus, do justo e reto juiz, todos nós somos considerados pecadores. E por causa de sermos pecadores, nós somos condenados a viver longe de Deus. E para que nós possamos ser absolvidos, há necessidade que o sangue de um justo seja derramado em nosso favor, como pagamento pela dívida que é nossa. Um outro atributo de Deus que queremos mencionar essa noite é o amor. Nós falamos que ele não muda, que ele é, ele é justo e reto. E também um dos atributos de Deus é que ele é amor. A palavra de Deus afirma para cada um de nós, ele nos deixa um versículo maravilhoso que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo o que nele crê não pereça, ou seja, não seja condenado, mas tenha vida eterna. A vida eterna com Deus. Essa é uma promessa, é um versículo que nos apresenta alguém, nos apresenta o amor, nos apresenta alguém e nos faz uma promessa. Aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Agora nós podemos entender, então, por que Jesus precisou nascer, morrer e ser crucificado. Por que Jesus ressuscitou? E também podemos responder aquelas perguntas que fizemos anteriormente. O que ele tem para nos oferecer? O que a Bíblia e a história nos fala da revelação de Jesus Cristo? Em alguns momentos, Jesus Cristo foi revelado em Lucas, capítulo 2, versículo 11. Os anjos apareceram a alguns pastores lá em Belém, quando Jesus Cristo nasceu, e falaram assim: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eles foram um dos primeiros a testemunhar para a humanidade a respeito de Jesus Cristo. E quem era Jesus? O Senhor. Ele é o Cristo, o Senhor. Também o próprio Deus se pronunciou falando do seu Filho. Em Lucas 3, ele fala assim: ouviu-se uma voz, logo após Jesus ser batizado por João Batista, ouviu-se uma voz do céu que diz: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo, em ti me alegro. O próprio Deus falando: tu és o meu Filho amado. E nós também vemos a humanidade falando sobre Jesus Cristo. Teve um homem que muito chegado a Jesus, Pedro, que falou o seguinte: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Essas foram algumas pessoas que revelaram a respeito de Jesus Cristo. Existe uma frase, irmãos, existe uma frase na Bíblia que é a frase que eu mais gosto da Bíblia. É a que mais impacta a minha vida.
Uma frase dita por Jesus Cristo na hora da sua morte, quando ele foi crucificado, ele estava para morrer. Inclusive, foi alguns segundos antes dele morrer. Ele disse o seguinte, ele olhou para o Pai e disse, para os céus e disse, está consumado. Essa frase foi dita na cruz na hora da sua morte. Essa é a frase que eu mais amo, que eu mais gosto. A frase que Jesus Cristo falou, está consumado. E por que essa frase é importante? Porque quando Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz, ele pagou a dívida de cada um de nós para com Deus. Sabe aquela condenação que nós falamos um pouquinho antes, por causa do pecado que há em nossas vidas, e que nós, diante do trono do justo e reto juiz, nós somos dados como condenados, nós não somos considerados justos? Ele pagou essa dívida. Ele pagou os nossos pecados. Nós não falamos ainda há pouco que sem remissão, sem o derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Então, Paulo, para ser perdoado, precisava haver um derramamento de sangue. Só que não adianta derramar o meu sangue porque eu não sou uma vítima perfeita. Eu já estou condenado. O meu sangue não é capaz de salvar nem a mim mesmo e nem a ninguém. Nenhum de vocês que estão na sala é capaz de salvar qualquer outra pessoa através da sua morte. Por quê? Porque todos nós estamos na mesma situação, condenados. Mas quando o amor de Deus se revelou através de Jesus, e Jesus veio, largou o seu trono de graça, o seu reino, e se fez como nós, como homem, e ele, sem pecado algum, ele falou, Pai, eu entrego a minha vida por eles. A vida de Jesus não foi tirada por Deus, não foi. Aqui começou. A vida de Jesus não foi tirada pelos judeus, pelos romanos ou por qualquer poder dessa terra. A vida de Jesus foi entregue por nós. Ele se entregou para que cada um de nós possamos ter o privilégio de sermos encontrados como justos diante do Deus que é o juiz reto. Não existe nada que possamos fazer para que possamos alcançar a salvação, para que possamos ser absolvidos da condenação que já está sobre as nossas vidas, a não ser a obra que Jesus Cristo realizou na cruz em nosso favor. Por isso que ele precisou nascer. Por isso que ele precisou morrer. O seu sangue foi derramado naquela cruz. Para quê? Para que todos aqueles que o confessar como Senhor e Salvador sejam salvos, sejam encontrados como justos. A condenação seja paga. A dívida é nossa. Mas Jesus falou assim, eu pago a dívida de vocês. Agora, muita gente ouve essa mensagem e não querem aceitá-la. Ou são indiferentes, ou não creem. Isso a mantém numa condição de condenados. Isso a mantém numa condição de condenados eternamente. Porque se eu quiser pagar a dívida de alguém, mas a pessoa não quiser, não adianta, não resolve. A dívida vai continuar com ela. Mas quando eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, quando eu reconheço que Ele é o Filho de Deus e entrego a minha vida a Ele, quando Deus olha para mim e agora Ele me vê através de Jesus Cristo e fala, a dívida foi paga. Não existe mais condenação para Ele. Se eu morrer, a minha vida eterna está garantida com Deus nos céus. Essa é a promessa e
E a resposta da última pergunta que nós fizemos: o que Jesus tem para nos oferecer? Ele tem para nos oferecer vida eterna. Ele tem para nos oferecer salvação. Porque ele derramou seu sangue ali na cruz. Quando Jesus entregou a sua vida, ele pagou a dívida de cada um de nós, nos permitindo, através de nossas escolhas, nos reconciliar com Deus. Porque a salvação é pela graça. A graça quer dizer favor que nós não merecíamos. Eu não merecia nada de Deus. Eu não merecia nada de Jesus Cristo. Mas Deus olhou para mim e falou assim: eu o amo. E eu não quero que ele seja condenado. Mas eu quero que ele seja absolvido. E Jesus chega e fala assim: eu morro no lugar dele. Por isso que aquela frase é a frase mais linda que existe para mim. Quando Jesus fala: está consumado, a obra está pronta, o preço foi pago. Aquele que se render a mim será perdoado pelo Pai. Essa é a promessa que Jesus nos deu. Só temos que fazer uma coisa. A única coisa que depende de nós é nós entregarmos a nossa vida a Ele. Espontaneamente. Jesus, aqui está a minha vida. Ela agora pertence ao Senhor. A palavra de Deus também nos afirma: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a promessa que Deus dá para nós. Se nós confessarmos com a nossa boca e crermos em nosso coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, nós seremos salvos. É uma decisão individual. Todos que foram convidados nessa noite, nós os convidamos porque nós nos importamos com vocês. Porque nós queremos que vocês tenham conhecimento a fundo a respeito de Jesus Cristo. E que vocês tenham a oportunidade de tomar a decisão ao lado de Jesus. Eu quero Jesus para a minha vida. Essa é uma decisão individual. Eu não posso tomar pelos meus filhos, pelos meus amigos, senão eu tomaria por todos vocês que estão aí na sala. Mas essa é uma decisão individual. E só basta, ela é muito simples. Você não tem que fazer sacrifício algum. Você não tem que pagar nada, porque Jesus já pagou. Sacrifício você não tem que fazer, porque Jesus já fez o sacrifício por você. Ele já derramou seu sangue por você. A única coisa que precisa é entregar sua vida a Jesus. Ah, mas como eu faço isso? Confessando. Chegando e falando de uma voz audível para Ele: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero te conhecer mais. Eu quero que o Senhor faça parte da minha vida, da minha família. Eu quero essa salvação que o Senhor está nos prometendo através da sua obra que o Senhor realizou ali na cruz. É uma decisão individual. Nós queremos abrir, não é mais por questão de orar e de acompanhamento. Nós queremos abrir a oportunidade de quem ainda não tomou essa decisão possa fazê-lo nessa noite, fazendo um sinal para a gente, fazendo algum sinal da onde você estiver. Eu vou caminhar com a câmera daqui a pouco pela sala, para que a gente possa orar e depois a gente possa caminhar com você. De que maneira que a gente quer caminhar com você? Tendo outras oportunidades, ou um irmão, ou uma irmã, alguém da igreja vai te acompanhar, vai estudar a Bíblia com você, vai te falar mais de Deus, vai te falar mais de Jesus, mas é uma decisão individual. Então nós queremos abrir essa oportunidade. Quem quiser, eu vou estar andando agora pela sala. Quem quiser falar assim: eu quero Jesus na minha vida,
pode fazer um sinal de positivo para a gente vai abrir o seu som, ou você pode abrir o seu som e falar assim, eu quero. Gente, o que eu posso falar para vocês é a decisão mais importante na vida de uma pessoa. Jesus Cristo é a melhor coisa na vida de uma pessoa, é o melhor relacionamento, é o melhor amigo, é o melhor Deus, é alguém presente, é alguém que nos ama, é alguém que sente prazer em se relacionar conosco, alguém que entregou a sua vida por cada um de nós. Então, é uma decisão individual de cada um. Eu vou deixar questão de 30 segundos para que cada um possa refletir. Se você quiser, você pode abrir o seu microfone e falar assim, eu quero, e nós vamos orar com você. Depois de mais ou menos uns 30 segundos, eu vou passar a palavra para o Jairo, vou deixar com o Jairo para ele poder dar continuidade ao encerramento. Ô Jairo, eu vou passar a palavra para você e eu gostaria também que quem for orar para terminar, que possa pedir, que possa abençoar cada família que esteve aqui presente, principalmente os nossos convidados, que Deus possa estar abençoando que Deus possa estar abençoando as suas casas, as suas famílias, os seus filhos. Tá? Estou passando a palavra para você, Jairo. Ok, Paulo. Deus abençoe a sua vida e o propósito nosso, ao termos essas reuniões, além da comunhão de termos como igreja, é anunciar aquele que um dia morreu por nós, um dia esteve presente nesse mundo, morreu por nós e ressuscitou e tem nos dado a vida eterna. Deus seja louvado por isso e nós agradecemos ao Senhor, porque temos experimentado e temos vivido dessa vida e é o que nos traz paz, não só nesse momento que estamos vivendo, mas uma paz eterna. Que Deus abençoe a sua vida. Nós agradecemos mais uma vez todos que estão aqui conosco. O Paulo mencionou, e eu quero fazer menção aqui dos nomes, né? A Mônica, o Eduardo Brasil, Girlene, o Carlos, alguns aqui que a Graça, o Samuel, a Cássia você já falou, Cássia, isso, a Lívia, a Hermínia, acredito que eu citei todos aqui, o Luí, é o último que está aqui. Deus abençoe a vida de vocês. No próximo sábado nós teremos mais um encontro, às 20 horas, estará conosco o Moisés Suriba. Ele é um missionário brasileiro que está no Senegal há 24 anos. Né? Então, ele é daqui, de Minas Gerais, já esteve conosco na igreja, é uma pessoa fantástica, já ouvi algumas mensagens dele que marcou muito a minha vida, e estará conosco no próximo sábado. Então, nós vamos mandar o link, vamos mandar o convite, gostaríamos da presença de todos aqui conosco no próximo sábado. E amanhã nós teremos o nosso encontro da igreja, às 10 horas da manhã nós teremos a ceia. Logo cedo enviaremos o link e todos estão convidados para participarem desse culto. Também temos os nossos encontros com a Célula Tronco às sextas-feiras, pelo Instagram ou pelo Zoom, os grupos de oração às quintas-feiras e o encontro das mulheres todas as quartas-feiras às 19 horas e 30 minutos. Então, temos aí bastante eventos para podermos acompanhar durante a semana. Que Deus abençoe sua vida. Eu vou pedir a Márcia, você pode encerrar, Márcia, com uma oração? Isto.
E Deus abençoe a sua vida e fique à vontade, depois que a Márcia encerrar, ainda temos um tempo aí de com bate-papo e conversa, você fica à vontade para conversar conosco. E muito obrigado pela sua presença aqui nesta noite. Márcia. Senhor, muito obrigado, a Deus, por ter enviado Jesus Cristo, a Deus, por Ele ter dado a vida dele em nosso lugar. Jesus Cristo foi a expressão máxima do teu amor por nós, Senhor. E em nome dele, nós te pedimos que o Senhor transforme as nossas vidas, Senhor. Amém. Que vivamos de maneira que te agrade, que vivamos de uma maneira como o Senhor deseja. O Senhor é aquele que pode transformar a nossa vida, Senhor. O Senhor é aquele que pode tirar-nos, ó Deus, da miséria, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada porque através dela nós conhecemos, nós sabemos quem o Senhor é. E nós temos a oportunidade de ouvir falar de Jesus Cristo, ó Deus. E Jesus Cristo, ele veio a esse mundo por nós, por dar a sua vida para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados. Abençoe a cada um de nós que esteve aqui hoje à noite e que ouviu a tua palavra. Abençoe a vida do Paulo, Senhor. Que possamos realmente entregar todo o nosso ser ao Senhor. Que aqueles, ó Deus, que ainda não entenderam, ó Pai, a necessidade de se achegar a Ti, ó Deus, de renovar, de reconciliar-se com o Senhor, que possam fazê-lo, ó Deus, entendendo que Jesus Cristo é o único caminho para isso, Senhor. Jesus Cristo não é religião, Jesus Cristo é relacionamento com o Senhor, é muito mais, Senhor. Abençoe a vida de todas as pessoas que ouviram, abençoe as nossas vidas, Senhor. Queremos viver para Te servir, ó Pai. Cuida, ó Deus, de todos nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, Jesus.